Oi, aqui é o Renan. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quarto jogo do match pelo título mundial de 1972. No jogo de hoje, Robert James Fischer, após ter perdido de uma maneira infantil, eu diria, no primeiro jogo, enfim, um erro que todo mundo está passível de acontecer, lógico, né? E aí, até os melhores acontecem erros com eles. No segundo jogo, o Fischer não apareceu e no terceiro, o Fischer acabou vencendo. Como você pode ver aqui no placar parcial até agora no terceiro jogo, temos Spassky 2-1 no Fischer. E aí a gente está aqui no quarto jogo, onde Robert James Fischer está com as peças brancas, Boris Spassky com as peças negras. É 4 por parte do Fischer e aí o Spassky responde ele com C5, né? Temos aí uma abertura, uma defesa siciliana. Essa defesa siciliana que o Fischer também gostava muito de jogar. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, seguiu simplesmente cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, não aí indo, por exemplo, para linhas como A6, para Najdorf, por exemplo, nem G6 com a dragão. Vamos para cavalo C6 com um ataque mais padrão e seguiu por parte do Fischer simplesmente bispo C4. Fischer vai para o ataque sozinho. Seguiu aí simplesmente E6, bispo B3, trazendo o bispo de volta voluntariamente. Bispo E7, bispo E3, ambos jogadores fazem o roque. E aí segue A6, são linhas teóricas na defesa siciliana, sempre leva linhas bem teóricas. Seguiu A6, F4 já planejando colocar pressão em E6, de repente com um lance F5, né? E aí, né? E lógico, de repente retira esse peão aqui de E6, aumentando o alcance do seu bispo, né? Aumentando o ponto do seu bispo. São ideias nesse tipo de abertura. Seguiu, cavalo toma em D4, bispo toma o cavalo em D4, B5. Aí vem com um contra-jogo com esses dois peões, né? E lógico, o espaço provavelmente está planejando o quê? Colocar seu bispo em B7, trazer a torre para C8, enfim, quem sabe avançar B4, né? Quem sabe avançar E4, B4, atacando o cavalo. E aí ele deixa a defesa desse peão, já que o bispo estaria aqui em B7. E o bispo de repente capturaria. São ideias nesse tipo de variante. Seguiu, portanto, A3, evitando aí o avanço B4. Bispo B7 desenvolvendo dama D3. Apoiando o peão D4. Além, lógico, de deixar a dama disponível ao longo da terceira fila, caso seja necessário. E aí o espaço que aproveita a posição da dama aqui, né, centralizada, e joga um lance muito interessante, A5, né? No primeiro momento ele simplesmente oferece esse peão aqui. E, bem, óbvio, né, aí o Fischer simplesmente não tomou, seguiu E5. Como eu disse, enfim, ele entrega esse peão aqui, mas lógico, né? Quem sabe aí esse peão mais pra frente possa estar caindo. Portanto, seguiu E5. Peão toma E5, F toma E5, cavalo D7. E agora simplesmente o Fischer captura o peão, que é o espaço que ofereceu. Porém, entretanto, as negras, né, ganham um perigoso cavalo central aqui em C5. E aí o Fischer fez, não, esse cavalo é muito forte, vou simplesmente trocar aqui, ceder o par de bispos. E após bispo C5 cheque, rei H1, essa é uma posição bem interessante, né? Por exemplo, as brancas têm um peão a mais, porém olha só esses bispos aqui, são tão fantásticos, né? Ao longo dessas duas diagonais aqui, eles simplesmente comandam essas duas diagonais. Disso a gente não tem dúvida. Seguiu dama G5, dama E2, lógico defendendo o mate, né? Aqui. Torre de AD8, torre de AD1, né? Lógico, uma vez que um lance, por exemplo, aqui, nessa posição, torre D2 era muito forte, né? Seguiu torre de AD1, algumas trocas. E agora H5, né? Com ideias de ataque, as brancas têm que ser muito cuidadosas nesse tipo de posição, né? E a gente vai ver que o Fischer acaba sobrevivendo ao verdadeiro ataque do Spassky. O Spassky vem com um ataque muito forte, mas não consegue finalizar.
por exemplo. Após cavalo D6, tentando, né, trocar o bispo, aí o bispo volta para A8 para continuar ainda comandando a diagonal. Bispo C4, provavelmente com a manobra de ir para E4, para de lá conseguir desafiar o bispo negro. E agora H4, continuando com a ameaça de ataque. Lógico, esse peão aqui em G2 é fraco, né, por causa da cravada. E aí o alvo aqui da posição é o peão de G2. Seguir H3, pelo menos impedindo que o peão avance um pouco, mas acaba enfraquecendo um pouco as casas escuras, né, ao redor do rei. E, enfim, tem essa dificuldade, porém é difícil a gente recomendar um lance melhor nessa posição. Por exemplo, bispo E3, com a ideia de, quem sabe, aproveitar isso imediatamente, né, aproveitar essas casas escuras aqui fracas. Seguiu dama G4, tentando trocar as damas, e aí óbvio que trocar as damas nessa posição, por exemplo, com dama G4, H toma G4, mesmo com H3, bispo F1 segura o peão, então as brancas também tranquilas. Por isso seguiu dama toma o peão em E5, e aí lógico, com certeza o Fischer já sabia, né, que ele não ia querer trocar as damas, e aí ele cede esse peão central aqui. O Fischer cede o peão central de E5 em troca de capturar o peão de H4, como a gente viu, por exemplo, aqui, né? Troca um peão central por um lateral para evitar complicações, mas não é uma troca muito que compensa. Siga o G5, né? E aí é muito interessante que o espaço que vem com lances mais ou menos forçados, né? Assim, digamos, por exemplo, ataca a dama, ele força a dama a sair, por exemplo, dama G4, e agora bispo C5, simplesmente atacando o cavalo. Mais um lance que força o Fischer a fazer um lance com o cavalo, né, defendendo. E aí agora rei G7, com ideias bastante fortes aí, que sabe, de trazer a torre para H8 e aí de lá apoiar o ataque ao longo da coluna H. Seguiu o cavalo D4, torre H8, uma ameaça agora muito forte de torre H4. Seria muito forte essa ameaça. Seguiu o cavalo F3, bom lance também, né? Simplesmente tomando controle dessa casa. Bispo toma em F3 para, de fato, evitar esse, né? Por exemplo, agora bispo toma em F3 é interessante para evitar também lances aqui, né? E possíveis cheques descobertos, enfim. E óbvio também para evitar dama toma o peão com o garfo duplo, né? E aí a troca de damas tem isso também. Então se o cavalo F3, aí bispo toma para evitar o garfo. E aqui eu acho que é onde o espaço que falhou um pouquinho, acho que, né? Aqui praticamente a posição volta a ser praticamente igualada após dama toma em F3. Bispo D6, por exemplo, com a ameaça do mate em 1 aqui. O Fischer simplesmente joga um lance muito bom. Dama C3, explorando o fato do rei que está aqui em G7, né? E essa cravada aqui. Então tem que trocar a dama. E depois das trocas, bispo E5. E tudo bem. A gente tem aí fatores, por exemplo, como peões dobrados e tal, peões isolados, enfim. Mas o fato de ter bispos de cores opostas no jogo é decisivo e contribui bastante para o empate. Por exemplo, as torres D7, rei F6, rei G1, bispo toma peão em C3. Por exemplo, agora o material está totalmente igual, mas os bispos de cores opostas, como eu disse, vão decidir o rumo do jogo para um empate. Por exemplo, com bispo E2, enfim. Agora é só, né, aquela mesma... que é bem tranquilo, bem intuitivo os lances, né? Ataca-se, ataca peão aqui, mas aí as brancas contra-ataca com peão aqui, né? Enfim, torre C7 e depois da troca de torres, simplesmente um empate. O Fischer com certeza deve ter... devia estar dando graças a Deus de pegar um empate nessa posição, porque foi um ataque muito forte por parte do espaço, que faltou só, né, aí concluir. Seguiu agora rei E7, enfim, só tentar ativar o rei, ainda conseguir contra-jogo, mas mesmo assim, totalmente empatado esse tipo de posição. Por exemplo, bispo F7 agora, tentando manter o rei aí próximo ao seu peão E6, porém não adianta, bispo G3 e C5, aqui o C5 com cheque, né, os jogadores simplesmente decidiram entrar no acordo do empate. O Fischer consegue sobreviver a um verdadeiro ataque
do Spassky, por exemplo, aqui depois de tomar, né? Seguiria aí várias trocas, enfim. Totalmente empatado esse tipo de posição, como a gente viu, ok? Bem, então eu não vou ficar trazendo muitos jogos de empate do match, mas os jogos de vitórias. Mas eu achei que esse empate foi realmente bastante instrutivo. E aí o Fischer consegue sobreviver a um verdadeiro ataque do Spassky. Gostou? Não perca o jogo 5. Forte abraço e até o próximo vídeo.